Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos estar debatendo o sistema de justiça no Brasil. Mas antes de começar esse programa, eu queria prestar uma homenagem a dois grandes advogados lutadores pelos direitos humanos e por uma justiça justa, efetivamente justa no Brasil. Me refiro a Erma de Assis Baeta, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB Nacional. E também a João Luiz do Boc Pinot, também que foi ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, secretário nacional de Direitos Humanos, secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, duas grandes figuras. Por que me refiro a esses dois grandes juristas? Porque, na verdade, nos anos 90, a sociedade, de uma forma geral, diante da nova Constituição de 88, que estabeleceu uma série de programas de direitos avançadíssimos na área de direitos humanos, de direitos sociais, a sociedade, naquele momento, passou a acreditar no Poder Judiciário e a levar uma série de demandas ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça. É aquilo que nós chamamos de judicialização da justiça. Ocorre que essa judicialização da política se transformou num grande problema no Brasil, que foi a politização do Poder Judiciário. Essa politização do Poder Judiciário, que começamos a verificar mais fortemente a partir de 2008, no segundo mandato do presidente Lula, gerou exatamente no Supremo Tribunal Federal, naquele momento, o julgamento do Mensalão, na qual o Supremo Tribunal Federal, num festival televisivo promovido pelos meios de comunicação social autoritários, e não nada pouco participativo, começou a construir uma tese absurda do domínio do fato. Essa tese do domínio do fato veio mais adiante, depois do julgamento do Mensalão, a dar início a essa draconiana Operação Lava Jato, que levou à destruição dos direitos no Brasil, à destruição dos empregos dos trabalhadores e o desmonte das empresas de engenharia. Hoje nós estamos aqui exatamente para tratar do Poder Judiciário, para questionar esse Poder Judiciário e tentar saber como construir uma nova justiça no Brasil. Para isso, nós vamos ter um convidado especial conosco aqui. Vamos contar com a presença e com a participação de César Brito. César Brito, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado, militante, atuando nos tribunais superiores de Brasília, um advogado experimentado e reconhecido internacionalmente. Tenho muito orgulho de dizer isso. César, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Jorge, e você já me deixa absolutamente emotivo quando faz registro de dois advogados que são referências para mim. Referência de direitos humanos, referência de vida, de combatividade e compreensão da pessoa humana como razão de ser do Estado. Especialmente meu amigo Baeta. Baeta prefaciou um dos meus livros, e Baeta é, para mim, a referência de presidente de ordem, né? Que ele trouxe o movimento estudantil para dentro da OAB, a resistência, e eu sempre tive um carinho muito grande. Aliás, tem um carinho, porque as ideias não morrem, né? As ideias ficam com as pessoas. E outra coincidência é que, enquanto você falava, eu lembrei que minha última negociação coletiva, ainda no recesso, no último dia do recesso do ano passado, eu publiquei uma foto pousando no Rio de Janeiro. Eu estou pousando no Rio em pensamento, colocando lá no Instagram uma foto daquele belíssimo aeroporto. Então, pousei durante o recesso no Rio em pensamento e estou agora, efetivamente, com você no Rio de Janeiro. E é um prazer muito grande. E o seu programa, essa ideia de você falar do Brasil soberano, é o sonho de todos que acreditam na importância do Brasil. Aliás, tem um texto de Dom Pedro, que ainda, quando pressionado para declarar a independência do Brasil, ele vai lembrar da fogueira de Bonito, que ele mostra lá
como as pessoas eram queimadas porque lutavam por soberania. E ainda estamos lutando por soberania, não coincidentemente queimando as nossas florestas, queimando a esperança das pessoas enquanto pessoa humana. Quando você tem um governo que diz que os negros são medidos em arrobas, que fraqueja-se quando é mulher, que merecem ou não ser estupradas, se são feias ou não, e com várias pessoas apoiando esse posicionamento, né? Essa compreensão de um negativismo generalizado. Por isso que é importante falar em soberania, porque a soberania, no sentido de compreensão, de pertencimento com altivez, é muito importante nesses momentos de resistência, que eu chamo também, Jorge, de tempos das máscaras caídas, em que as máscaras caem e as pessoas se revelam efetivamente como elas são. Quem tem ódio, quem é misógino assume-se como misóginos, quem tem a LGBTfobia entranhada no coração faz assim. Então, é um tempo muito importante e esse programa cumpre esse papel da rebeldia, da boa rebeldia do esclarecimento, a boa rebeldia da ciência e do saber. Ô, César, eu que fico muito feliz em receber isso, porque exatamente é com espírito de rebeldia, não uma rebeldia infantil, mas aquela rebeldia transformadora. É assim que o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, que é responsável, né, promotor do movimento SOS Brasil Soberano, tem como objetivo fundamental discutir dois temas centrais, César, que é exatamente a soberania e o desenvolvimento. Algo que ficou tão destruído nesse Brasil depois do golpe de 2016. E o Poder Judiciário teve uma participação nisso. Né? Quero me referir exatamente à citação feita a revelação apresentada pela Folha de São Paulo, na época, do diálogo entre os ex-senadores Romero Jucá e Renan Calheiros. Quer dizer, com o Supremo e tudo. Quer dizer, é uma página triste na história do Brasil, o impedimento da presidenta Dilma, que está gerando esse caos que nós estamos vivendo aqui. César, queria colocar para iniciar esse programa contigo, já de uma forma tão bem emotiva, também me dirigindo aqui a uns 2 programas nossos atrás, tivemos a participação do ex-deputado José Genuíno, num programa sobre os militares. Um tema que eu sei que é caro para você. E o Zé Genuíno, naquela oportunidade, ele apresentou uma frase que ficou marcada para mim, que é a seguinte: está sendo construído um Estado autoritário por dentro da ordem no Brasil. Ou seja, tivemos o golpe de 2016 e cada dia que passa depois desse impedimento indevido da presidenta Dilma, nós estamos vendo aí esse caos, inclusive você apresenta na sua abertura. Como você tem visto isso no Brasil, César? Eu acho que o Brasil cometeu um erro muito grande no passado, porque fez a transição com os mesmos. O Brasil, de fato, não fez a justiça de transição, como internacionalmente é conhecida. Ela não puniu aqueles que cometeram graves crimes contra a humanidade, inclusive a da tortura, que, aliás, continuaram governantes, e hoje é ressaltado como exemplo pelo governo plantanista, esses crimes graves, embora, quando eu tive a honra de presidir a OAB, tivesse tentado que o Supremo, como tem feito a legislação mundial, a Corte Americana de Direitos Humanos, reconheça que são imprescritíveis os crimes contra a humanidade, como está no próprio texto constitucional. O Brasil demorou a contar a memória e a verdade somente no final do governo Dilma Rousseff, que começa, ainda que timidamente, contar a memória e a verdade, e a única da justiça de reparação que tinha, que era anistia, nesse governo negacionista, começa a ser desfeita. Então, quando você faz uma transição com as mesmas pessoas que acreditam na arbitrariedade, que acreditam na tortura, no exílio, na censura, né, no desaparecimento forçado, você repete aquilo que nós achávamos que tínhamos revogado. Então, a questão militar é uma questão que merece ser enfrentada. Os militares são muito importantes em qualquer país, não é diferente no Brasil, mas eles não são governantes, eles têm que ser governados, como diz a Constituição brasileira. E quando ele assim o faz, sob a roupagem da legitimidade, fica mais complicado ainda, mais grave ainda, porque, repito, quando você não fez a transição e não esclareceu, não contou a verdade,
ainda a mentira impera. Por exemplo, muita gente acredita que não houve corrupção na ditadura militar. Ora, já desmontou várias vezes. Eu publiquei alguns artigos. No meu último livro, o nome Não é Tempo para Silêncio, Jorge, que é justamente a partir do golpe de Dilma para cá. E eu falava sobre, por exemplo, a Odebrecht, que está em todo o escândalo. Ela era a terceira maior construtora da Bahia e termina no governo Costa e Silva sendo a segunda maior do Brasil. E o que é que ela constrói? A sede da Petrobras. Então, desde Norberto Odebrecht, a Odebrecht está lá relacionada com o poder de forma absolutamente corrupta. Não é uma novidade da agora. Então, porque os militares abafavam, essa é a diferença. O que se quer agora, por exemplo, nessa época de coronavírus abafar, os militares fizeram aí no Rio de Janeiro, no surto de meningite, proibiram que se divulgasse que havia meningite, para que a política de saúde pública não parecesse ineficaz. Então, esses raciocínios permanecem. E, por ter sido implementado, algumas pessoas têm a falsa impressão de que vivíamos em plena maravilha no período da ditadura militar. Vivíamos com censura castrada. Aliás, os jornais demonstravam isso, publicavam receita de bolo quando os censores que trabalhavam dentro dos jornais impediam que as matérias surgissem. Então, eu acho que nós devemos cada vez mais ter a ousadia de reconhecer a importância das Forças Armadas na segurança, na soberania, mas eles não são governantes, eles têm que ser governados. Somos todos nós. Sim, não, mas você tem muita autoridade para falar isso, porque, se eu não me engano, foi na sua gestão, na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, como você falou, que a OAB foi ao Supremo Tribunal Federal buscar a revogação da Lei de Anistia de 1979. Quer dizer... Que é outra mentira contada, Jorge. Começa a se dizer que houve uma concertação à época para que tivesse anistia. Não, lembra que nós estávamos na rua para pedir anistia ampla, geral e restrita. E ela veio restrita. Ela não veio com uma anistia ampla. Veio a Constituição de 88, sim, mas ela traz no corpo permanente que não pode ser objeto de anistia, de graça, de indulto, quem comete crime contra a humanidade, que é o caso do torturador. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, assim, o futuro da tortura tem relação direta com o futuro que nós damos ao torturador. Porque se o torturador sabe que um dia ele poderá ser anistiado, ele continuará torturando. Por isso que a legislação internacional impede a anistia em que comete crimes contra a humanidade. O outro ato, para mostrar a importância do rompimento, é que cada presidente de ordem, cada mandato, faz uma conferência. E na minha conferência nacional, eu tive a honra de acolher a comissão de anistia, que anistiou João Goulart, em que o governo brasileiro pede formalmente desculpa pelo golpe de 64. César, é muito importante exigir não só as desculpas, mas como continuarmos essa luta, porque, na verdade, o que está acontecendo hoje no Brasil, como você pontuou, é uma inversão. A Constituição de 88, que estabelece uma série de garantias individuais, e direitos sociais, estão sendo rasgadas por aquilo que o Chico Teixeira, que é o nosso companheiro aqui do nosso programa Soberania em Debate, do SOS Brasil Soberano, diz, né, a história falhada. Nossa história falhou. Né? E o que eu costumo dizer é que, nesse momento, é o passado não resolvido. Quer dizer, aquele passado não resolvido, como você coloca aí, necessidade de ter que se exigir o pedido de desculpa. Ninguém está pedindo para colocar na forca, nem para o paredão. Isso. É isso que estamos colocando. Nós estamos querendo que a justiça de transição, para ficar claro, César, porque isso é pouco debatido com a sociedade. Os meios de comunicação não colocam isso com clareza. Uma justiça de transição é fazer com que os males do passado, nós estamos referindo aqui à ditadura, tudo que ela causou de mal, seja colocado às claras, para que aquilo não possa jamais ser repetido. O que hoje, infelizmente, nós estamos tendo no Brasil. Nessa pegada, César, eu queria já entrar no judiciário, mais especificamente. Até numa homenagem aqui, como nós fizemos a Baeta e a Pinot, né, ao Pinot, porque eles ajudaram a construir o artigo 5º da Constituição, dos direitos e garantias individuais. Como diversos outros advogados trabalhistas da área social ajudaram a construir o artigo 6º e o artigo 7º da Constituição,
que Bernardo Cabral, nosso companheiro lá do IAB, relator da Constituinte, diz: olha, essa Constituição foi a primeira que trouxe os direitos humanos para frente, porque os direitos humanos estavam sempre atrás nas constituições brasileiras. Mas o que acontece, César, é que essa história falhada, que gerou o golpe, na verdade, fortaleceu esse golpe de 2016, está fazendo com que os direitos e garantias individuais não sejam respeitados no Brasil. E nós estamos vendo, César, constantes decisões judiciais de respeitando os direitos e garantias individuais. Vou citar 3 exemplos. Uma, recentemente, até para nós sermos plural, no estado do Rio de Janeiro, uma juíza proibiu o Jornal Nacional, da Rede Globo de televisão, de divulgar informações sobre o filho senador do presidente da República, que são coisas comprometedoras. Claro. Uma juíza proibiu, violando a liberdade de informação. Recentemente, na Paraíba, um juiz, impediu que professores divulgassem um livro no qual faziam críticas à Operação Lava Jato. E vimos também um juiz em Santa Catarina, recentemente, tripudiar, permitir, tanto o juiz como o promotor, uma moça, uma senhora, né, que foi violentada sexualmente, abusada sexualmente, estuprada, simplesmente permitir que fosse praticado um abuso contra aquela vítima, e o judiciário é essa a realidade. César, como que está acontecendo essas coisas? Como você vê essa forma do judiciário hoje caminhar para esse lado tão perverso? Eu acho que quando nós falamos em direitos fundamentais, como direito de garantia, direito de defesa, o direito da pessoa humana a um julgamento justo, e todos eles decorrentes daquilo que a Constituição assegurou como princípios fundamentais, alguém logo acusado de ele vai cometer o gravíssimo crime de Lava Jato, de lesa Lava Jato. Criaram-se esse crime para aquelas pessoas que acreditam ainda de que a justiça deveria ser para todos e todas, e não apenas para os escolhidos ou apenas para os eleitos. Então, quando alguém toca nesses temas, Jorge, eu digo, olha, para não ser acusado, eu queria que vocês lessem meus artigos antes que surgisse a própria Lava Jato. Eu publiquei no Consultor Jurídico e tentei pautar isso muito no Conselho de Desenvolvimento Econômico, tentei várias vezes, tentei convencer os governantes a pautar o tema, e o tema que eu sempre dizia era a politização da justiça e a judicialização da política. São duas coisas que começavam a tratar junto. Eu acho que colocando esses termos você consegue achar esses meus artigos. Eu dizia, olha, a política aos poucos começam a entrar no judiciário e as coisas só começam a valer se o judiciário decidir, ainda que não tenha vazio decisório na política. Por exemplo, o sistema de cotas só entrou em vigor quando o Supremo disse que estava constitucionalizado. Você pega a ficha limpa, todos os projetos, agora mesmo o julgamento da vacina. Então, relação afetiva, para o bem ou para o mal, quem dá a última palavra, ainda com o fins legislativo, passou a ser cada vez mais o judiciário. E eu já alertava isso. Primeiro, porque quando você desacreditava no legislativo e no executivo, começaram a levar para lá, inclusive os políticos. Todos os debates começaram a ir para o judiciário e transformando aqueles que não submetem ao controle eleitoral, do controle do povo, que é a vitaliciedade, o destino final sobre a vida do país. E aí eu dizia ali, e vão começar a gostar. Eu passo no texto que estavam começando a criar uma expressão que nos Estados Unidos dizia da juristocracia. Então, o governo do juiz, que Platão falava o conselho de sábios, né? Os sábios que... Então, eu dizia, olha, nós estamos colocando um risco muito grande. E agregado a isso, o judiciário passou a entrar nos nossos lares, com TV Justiça, Rádio Justiça, Facebook, Twitter. Então, começamos a trazer não só a política para o judiciário, mas o judiciário para a política. Começa a se filmar onde o juiz mora, entrevista do magistrado mostrando sua biblioteca, opinando sobre tudo, inclusive sobre os processos que vão julgar.
Então, começamos a trazer, revogou-se aquela expressão, o magistrado fala nos autos, passou a falar sobre tudo. Então, sobre todas as coisas, inclusive aquelas que serão julgadas ainda. E aí, à época, antes da Lava Jato, eu fiz 2 verbetes de um livro que eu publiquei, que é 140 curtidas, que eu peguei as minhas frases de Twitter e coloquei nesse livro. De vez em quando eu coloco no Instagram parte desse, dizendo a data, porque é muito importante a questão das datas. Falava isso há 10 anos atrás. Eu dizia assim, quando o holofote é levado à fonte de direito, não percebe o magistrado que traz escuridão ao processo. Então, o holofote passou a pautar o julgamento. Aí outro eu falo, quando o acórdão é confundido com autógrafo, morre o magistrado vocacionado, embora nasça um artista aplaudido. Então, as pessoas começaram a gostar de ser aplaudidas, sabe, Jorge? Então, essa interferência da opinião publicada no julgamento começa a ser percebida e ela começa a ditar mesmo o julgamento. Nós tivemos um julgamento no Supremo que o próprio ministro disse isso, olha, eu votei essa semana assim, mas estou votando atrás, porque depois que fui procurado, depois que eu vi a imprensa, depois da repercussão. Então, isso já é dito muito escancarado. Eu preciso dar uma resposta para a opinião publicada. Ele não fala publicada, da opinião pública. Então, isso começa a influenciar. E teve um papel determinante na condenação do presidente Lula. Eu fiz até uns artigos sobre isso. Se você quiser que eu possa comentar. Gostaria sim, fica à vontade, César. Passa para a gente onde a gente pode achar. Ele está naquele livro Comentário, uma sentença anunciada, mas eu também publico muito no Congresso em Foco. Eu tenho uma coluna no Congresso em Foco e eu trago muito esse tema e às vezes coloco no Instagram a referência desses textos. E eu dizia assim, qual é a antes da Vaza Jato, depois da Vaza Jato isso ficou muito claro. Eu dizia assim, qual é a chance que um réu tem, eu estou falando aí de direitos humanos, eu digo, esqueça, tira o presidente Lula e só as perguntas. Qual a chance que o réu tem quando o acusador e o julgador ficam famosos por conta do processo que ele está acusando ou julgando? Qual é a chance que o réu tem quando o acusador ou o julgador concede autógrafos por conta do processo que ele está julgando? Quando ele dá palestra e é remunerado de palestra por conta do processo que ele está julgando. Quando ele lança livros biográficos ou tem biografias autorizadas nas livrarias por conta de um processo que ele está julgando ou acusando. Quando ele escolhe os atores do filme que vai mostrar o processo que está julgando e ele é personagem, e ele é fragado comendo pipoca, chorando, emocionado com o filme do processo que ele ainda está julgando. Qual é a chance do réu? Ele vai rasgar os autógrafos? Ele vai... Não vai. Então, a condenação é absolutamente clara. Então, e isso, já dizia lá atrás, não tem chance o réu, qualquer que seja ele, porque a fama e o destino do julgador depende dele condenar o réu. E que, de fato, aconteceu. E aí demonstrou na Vaza Jato que não só aconteceu por conta da fama, aconteceu por questão ideológica, aconteceu porque queria e, de fato, fez o seu dia candidato e depois foi convidado para ser ministro do Supremo ou ministro da Justiça, daquele que ele ajudou nas condenações. Então, a chance era nenhuma. Então, e isso eu já tinha escrito antes da Lava Jato e continuo dizendo o tempo todo. Então, acho que o judiciário acho que é um poder muito importante, mas ele tem que ter, como qualquer outro poder, controle. E aí você traz um personagem de novo, que é a Herma Baeta, e eu conheci muito a Herma Baeta na OAB, Jorge, lutando para a emenda 45 termos o CNJ, né, o controle externo do Poder Judiciário, que foi um avanço, mas ainda muito tímido, porque ainda ele não tinha o poder da exoneração e ainda ficou com uma composição muito corporativa. Mas já foi um avanço, porque todo o poder tem que ser controlado, especialmente aquele que dá a última palavra sobre a vida do país e a Constituição em si mesma, porque pode interpretar a Constituição contra a própria vontade da Constituição, que foi esse debate do trânsito em julgado, da condenação, que o texto é absolutamente expresso.
Sim. Não, e como vimos agora, a tentativa que foi, né, da prorrogação, né, da reeleição para a Câmara dos Deputados e do Senado. Quer dizer, alguns votos que foram apresentados são verdadeiras piruetas, como vimos também, César, tocou aí no caso do presidente Lula, né, da discussão, a leitura que o Supremo Tribunal fez, colocou a Constituição de cabeça para baixo no caso do habeas corpus do presidente Lula, né, para a liberdade do presidente Lula, para ele poder participar da eleição de 2018. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, né, essa politização, a judicialização conduziu um grau de politização, né, que os juízes, né, a gente sabe, pela estrutura do Estado liberal, na qual nós vivemos, né, o Poder Judiciário, ele age como um ator, né, para ratificar as questões da ordem, né, isso não dá para a gente, não dá para se pensar de uma maneira tão simples, achar que não é isso que acontece na política, mas é. Mas do que está acontecendo com a judicialização da política, e passamos a ver, principalmente depois de 2008, inclusive na época que César Peluso, seu xará, era presidente do Supremo Tribunal Federal, a frase célebre: o século XXI é o século do Poder Judiciário, se contrapondo aos poderes executivo e legislativo. Aí vem um problema, César, que eu queria colocar e debater contigo. Nós estamos discutindo o sistema de justiça e tem uma relação direta com a Lava Jato e coisas do passado que o movimento social, a esquerda, até mesmo essa visão republicana que você colocou, que a esquerda, efetivamente, quando chegou ao poder, né, vamos colocar assim, o Partido dos Trabalhadores, né, chegou ao poder, tentou fazer um governo republicano num país que não é republicano, num país dos coronéis. Quando veio a PEC 37, a proposta de emenda à Constituição 37, que impedia o Ministério Público de fazer investigação, foi a esquerda que se colocou ali contra. Quer dizer, como que você vê essa atuação do Ministério Público fazendo investigação? Quer dizer, que deu esse monstro que é a Lava Jato. Você traz um tema que é muito importante, que às vezes também nós entramos no sistema, no discurso punitivista moralista, né? A esquerda, às vezes, entrou muito nesse debate, e a PEC 37 é exemplo disso. Eu era quase linchado quando eu falava sobre ela, Jorge, e eu dizia, gente, a Constituição brasileira compreendeu tanto a importância da segurança, que ela menciona a segurança da cidadania em vários momentos, no artigo 5º, no artigo 6º, e traz um capítulo sobre a segurança. E diz assim, por quê? Porque antigamente o aparelho repressor entrava em todas as casas sem pedir licença. E aí a Constituição bolou um sistema de olha, ninguém é dono da investigação, ninguém pode usar a investigação como forma de perseguição política. Então, ela cria um sistema, diz assim, olha, a investigação é da polícia, mas ela não é livre, ela tem um controle do Ministério Público, que tem um controle externo sobre a polícia. Uma vez concluída a investigação, ele encaminha para o Ministério Público, mas que também não é dono, porque ele tem que submeter ao juiz. E se o juiz discordar, ele também não é dono, ele tem que mandar para o procurador. Então, havia um sistema de controle para que a investigação penal, que guarda mácula não só na liberdade, que é um bem fundamental, mas uma vez que alguém é condenado moralmente, nem ação rescisória, nem perdão judicial resolve. A condenação moral, ela entra em definitivo na vida das pessoas. As pessoas se suicidam. Né? Agora, o presidente no Peru, só a ameaça de que poderia estar maculando as suas, ele suicidou. Então, são coisas que marcam muito. Então, a Constituição, eu vou cuidar dessa regra. E ela é expressa quando diz que a investigação não é do Ministério Público. O Ministério Público tem um controle externo, mas não tem o poder da investigação. E a PEC dizia isso, simplesmente que a Constituição falava. É porque, às vezes, no Brasil, aí as pessoas perguntavam, mas por que vocês querem fazer uma PEC se a Constituição já diz? Eu digo, é porque no Brasil, portaria de delegado vale mais do que a Constituição. Se colocou nessa história de que o Ministério Público poderia investigar, nessa onda moralista, e foi ameaçando todo mundo. Todo mundo ficou com medo, que quem parecia ser contra, parecia que era favorável à corrupção. E com relação a esses abusos, César, né, ficou muito claro isso naquela condução coercitiva
que Sérgio Moro fez, junto com a Lava Jato de Dallagnol, na casa do presidente Lula, de uma forma espetaculosa com os meios de comunicação. Quer dizer, isso, César, é que abriu a porteira, inegavelmente. Tá? Muita gente, na época, aplaudiu essa ação indevida contra a Constituição de Sérgio Moro e da Lava Jato, mas que abriu a porteira para que hoje o fascismo, ou algo pior que o fascismo, esteja triunfando pelas ruas do Brasil. Então, César, aí vem um outro ponto também, que eu gostaria de saber a tua opinião e debater contigo. Vou voltar depois no CNJ, que é exatamente essa história, né, dos juízes do Supremo Tribunal Federal o tempo inteiro falarem assim, ó, não são todos, na verdade tem que ser reconhecido isso, mas um grande número de juízes atualmente dizem temos que ouvir as vozes das ruas. Pois é. Quer dizer, como que você tem visto isso, César? Aliás, o magistrado tem que ser contramajoritário. Por isso que a Constituição diz que o magistrado e o membro do Ministério Público é vitalício, inamovível e tem redutibilidade de vencimento, para que possam resistir às vozes da opinião publicada, da rua influenciada pela opinião publicada, e as vozes dos poderosos. Esse é o sentido da discussão. Mas eu acho que falta muito na área do direito o espírito de um mineiro que se fez carioca e está incorporado no espírito carioca, que eu tenho uma admiração muito grande, que é Sobral Pinto. Sobral Pinto deu 2 exemplos na vida dele, dos vários que ele tem. Um é quando ele defende Prestes, designado pela OAB, e sendo ele um católico apostólico romano, pergunto a ele por que ele estava defendendo um comunista. E ele fala, eu luto contra o comunismo, sou radicalmente contra o comunismo, mas amo os comunistas, amo a pessoa humana. Então, ele separa a ideologia da pessoa enquanto direito de defesa. E o segundo, quando Juscelino Kubitschek ganha a eleição, e a UDN já queria antecipar o golpe militar nessa época, começa a fazer campanha para que ele não tomasse posse, porque não tinha maioria, da metade mais um dos votos, que não se exigia naquela época. Aí Sobral, já famoso pelo episódio passado do Prestes, a referência internacional, começa a fazer campanha pela posse de Juscelino. E aí Juscelino Kubitschek, empossado, o convida a Palácio e oferece a ele a vaga do Supremo. O nosso velhinho quase pula no pescoço de Juscelino Kubitschek e diz, eu não gosto do senhor, eu não voto no senhor, eu não estava defendendo o senhor, eu estava defendendo a Constituição. Então, esses 2 exemplos são muito importantes, por isso que Sobral é referência por várias razões, também por esses exemplos. A gente tem que começar a separar os direitos das pessoas, independente se gostamos dela ou não. O episódio que você conta do Lula é muito claro sobre isso. Foi uma aberração que se foi feito. Você não pode intimar, conduzido coercitivamente, ainda mais com imprensa, a quem não se recusou a comparecer em juízo. Isso se aplica a todas as pessoas, a todo cidadão. Você é chamado para uma audiência, aliás, a lei diz isso, se você não comparecer, que você pode ser conduzido. Não foi a hipótese. Mas aí as pessoas que não gostavam do Lula começavam a dizer que estava correto. Um outro episódio, que eu me manifestei à época, e quase fui algumas pessoas mais ligadas à esquerda me criticou por conta disso, foi com a forma que foi o afastamento então de Cunha, da presidência da Câmara. Ali foi um atentado também ao Estado Democrático de Direito. Como é que pode um juiz monocraticamente, à noite, afastar um chefe de poder por decisão monocrática? Aliás, eu não poderia nem por decisão coletiva, porque a Constituição era muito clara, para evitar o que aconteceu com Máximo Moreira Alves, que o parlamento se recusou a caçar e o Supremo manteve, a ditadura militar não só fechou o Congresso, mas como caçou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, é que a Constituição diz, olha, só quem pode caçar um parlamentar é o próprio parlamento. E, no caso, ele afastou, por decisão liminar, um chefe de poder. E aí ficou a fragilização do parlamento. E aí as pessoas aplaudiram, porque era Cunha. Eu digo, não, gente, nós temos que aprender a compreender a importância dos direitos fundamentais para todos. Então, essa é a minha compreensão, que foi absolutamente equivocada, e eu acho que concordo com você, Jorge, a partir daquela condução coercitiva ilegal e apoiada por setores importantes da sociedade, começou aí a preparação para o golpe contra a presidenta Dilma. E César... Porque aí liberou geral.
Não, esse liberou geral, né? Aí vem um ponto que você já tinha falado antes, né? Nós estamos aqui dialogando, né? Tanto esse fato do presidente Lula, né? da condução coercitiva do presidente Lula, como César, aquela interceptação do telefone, não era da presidenta Dilma, era o telefone do Palácio do Planalto, era da instituição Presidência da República. E foi confessado pelo juiz, no caso Sérgio Moro, que ele cometeu essa ilegalidade, que era motivo, inclusive, para responder um processo criminal. Mas o Supremo Tribunal Federal anistiou Sérgio Moro. Então você veja que o Supremo Tribunal Federal também, aí é o que estou dizendo, César, né, ele tem sido um agente, né, que tem desconfigurado todo esse Estado, é uma tentativa, na verdade, hoje eu coloco como uma tentativa, de redemocratização do Brasil, de um novo Brasil a partir da nova República, a partir de 1985, 88. Mas, como você colocou no início, não dá para fazer acordos, porque o acordo de 85, 88, né, que evitou, na verdade, uma justiça de transição, foi muito caro para o Brasil. É o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo isso hoje. Nesse ponto, César, eu queria voltar para te colocar uma questão que está no Supremo Tribunal Federal. Você responde se quiser, porque você não é o advogado da causa, mas é uma questão institucional. E ela envolve o Brasil todo. Que é exatamente, né, por esses casos concretos que nós estamos falando aqui, fica evidente, cada dia que passa, a suspeição de um juiz, que, na verdade, era, num determinado momento, entre aspas, um juiz, como você falou, né, posava nas fotografias, dava palestras, recebia até por isso, em alguns casos, que a Vaza Jato tem demonstrado, e a Vaza Jato tem demonstrado isso. E o que acontece? Veio aceitar ser ministro de um governo no qual ele ajudou a eleger ao tirar o principal candidato à eleição de 2018 da disputa. Será que em algum momento, César, na sua experiência de Brasília, você vê que em algum momento a justiça vai ser feita, César? Eu quero acreditar que sim. Senão, eu quero ter ainda esperança. Mas, claramente, me parece que o processo é absolutamente viciado, né? Viciado na origem. Os diálogos que tinha lá da Vaza Jato já demonstrava que houve uma forçação ilegal de conversa do acusador com o julgador sobre a denúncia, porque eles precisavam, para fixar competência no Paraná, que houvesse relação com a Petrobras. E aí o diálogo demonstrava assim, olha, nós não temos comprovação sobre isso. Aí o juiz Moro diz, entre assim mesmo que a gente vai admitir. E aí criaram aquela história do pai Ponte, para forçar a opinião pública, para dizer que havia vinculação, quando se comprovou que não houve vinculação. Para mim já é um vício de nulidade de origem. Depois o conluio entre o julgador e o acusador se demonstrava que até escolhia quem é que devia fazer essa batina. Então, a procuradora não é boa, bote outra no lugar. Então, tudo isso ficou comprovado. Mas você coloca uma questão importante do não ter sido eu advogado do processo. Mas eu posso falar, Jorge, de um processo que eu fui advogado e já transitou em julgado. Eu tinha sido convidado pelo El País e vários setores de jornais para tentar conseguir a entrevista com o presidente Lula. E tanto é que eu estava lá naquela célebre entrevista do El País com a Folha. E nós colocamos o tema sobre a ótica da imprensa, porque até então Lula era o único, e dissemos isso na petição, era o único preso do Brasil que estava censurado. Na lei de execução penal não vedava a liberdade de expressão nem a liberdade de pensamento. Aí nós mostramos, Fernandinho Beiramar estava dando entrevista, o Maníaco do Parque estava dando entrevista, crimes graves, né, com condenação em pena de segurança máxima. A Record tinha um programa que ele colocava a televisão dentro de uma cela de segurança máxima. Então, todo mundo estava dando entrevista no Brasil. Só Lula não podia dar entrevista. E isso era atentado à liberdade de expressão e a própria
A liberdade de imprensa, o direito de entrevistar, como se entrevistava todo mundo, e a liberdade de expressão. E entramos com reclamação constitucional, porque o Supremo tinha matéria pacificada sobre isso, sobre esse tema. Aí, conseguimos que uma reclamação constitucional que Lewandowski concedesse a entrevista do Lula. Aí teve um problema, era antes da eleição. E aí, antes da eleição, não podia permitir que o presidente Lula, pela sua importância como cidadão, desse entrevista. E aí não permitiram. Lula não concedeu a entrevista foi suspensa por uma suspensão liminar contra a lei, porque só pode pedir suspensão liminar empresas públicas ou algum público que foi um partido político que é privado. E aí se concedeu uma liminar e impediu a entrevista do presidente Lula, que só foi concedida tempos depois. E ainda com muita briga no Supremo, com muita discussão. Então, eu posso falar da dificuldade quando se trata do presidente Lula. É como se a jurisprudência alterasse o tempo todo, né? A nulidade vale, mas naquele momento é a turma quem julga, mas quando entra o processo de Lula vai para o pleno. Então, há sim uma modificação jurisprudencial quando se trata do presidente. Mas quero crer que, por mais que esteja demorando, e a demora não se justifica, Rui Barbosa dizia que justiça que tarda é justiça que falha, ela tem que julgar, é necessário julgar, é preciso pacificar. E para o bem da cidadania, independentemente de ser Lula ou não, é preciso reconhecer que é direito fundamental, conquistado com sangue, suor e lágrimas para mandato, você ser julgado por um juiz justo. Então, se você não tem um juiz justo, qualquer cidadão do mundo pode ser condenado se o juiz não gostar dele. Então, é por isso que é importante o julgamento do presidente Lula, por ter sido um ex-presidente da República, ele é muito importante, porque se você condena alguém que é referência para a parte da classe brasileira, você pode condenar qualquer pessoa. Então, eu acho muito importante nós compreendermos para a democracia, para a sociedade, para o processo civilizatório, que ser julgado por um juiz justo e imparcial é direito fundamental que nós não podemos abrir mão. César, essa conversa contigo está sendo muito boa, né? Espero que os nossos internautas, nossos telespectadores e ouvintes também tenham percebendo, porque você está nos ajudando, César. Eu me limito também no meio de justiça, mas a sua colocação, a construção, vai revelando as contradições do sistema judiciário. Quer dizer, o sistema judiciário, que deveria cumprir uma lei, se manter de uma forma de equilíbrio, ele acaba desequilibrando as coisas. Quer dizer, se fazem isso com o presidente Lula, imagina o que fazem, e nós sabemos disso, com o homem comum, com o homem pobre. E nós vimos agora, recentemente, durante a pandemia, o Supremo julgando contra a própria Constituição. Quer dizer, são os acordos, como você falou. Eu me lembro da questão, que você também é um tema que é caro para você, que é a defesa dos trabalhadores, que a Constituição diz que redução de salário, redução de jornada só pode ser efetivada mediante acordo coletivo. E o Bolsonaro e o Guedes, de uma forma malvada, contra os trabalhadores, como a Cine sempre tem procedido, autorizaram a fazer acordos individuais. Ou seja, e o Supremo Tribunal Federal se colocou contra o texto constitucional, César. Então, outro exemplo agora, até bem claro para você, de como revoga-se claramente a Constituição quando a Constituição diz que o acordo coletivo é fundamental, só se pode reduzir direito mediante acordo coletivo. Agora, o último julgamento do ano passado mostra muito isso, né? O último julgamento foi para dizer que vale a pena não pagar direitos dos trabalhadores. O Supremo disse que se o empresário não pagar direito, pode pegar esse direito que ele não pagou, jogar na especulação imobiliária, financeira, porque quando ele for, a correção da justiça vai ser menor do que qualquer aplicação no mundo. Virou um grande negócio, ser inadimplente na Justiça do Trabalho. Decisão do Supremo, agora, recentemente. O último julgamento do ano não foi um bom anúncio para a classe trabalhadora, além desse que você aqui registrou. Então, é preciso ficar atento. Eu repito, eu acho que o judiciário tem um papel muito importante, como tem o legislativo, como tem o executivo, mas eles não são donos. O dono do destino tem que ser a Constituição brasileira diz que é o povo brasileiro. Então, e o povo brasileiro é aquele que a Constituição alinhou com vários princípios de proteção. E não podemos revogar esse princípio de proteção por interpretação só.
César, olha, bem, essa fala que você tem a nos apresentado aqui para os nossos internautas, né, do Brasil inteiro, estão falando pessoas do Brasil inteiro, até do exterior, é que o presidente Lula, um tempo atrás não, em 2003, foi o primeiro grande manifestação do presidente Lula assim que ele assumiu a presidência da República. Eu até, por acaso, me lembro o dia. Foi 23 de abril de 2003, no Espírito Santo, em que ele fez aquela célebre frase: o Poder Judiciário é uma caixa preta. É uma caixa preta que precisa ser aberta. E nós temos visto ao longo de lá, o presidente Lula governou o Brasil por 8 anos, depois tivemos o governo da presidenta Dilma, estamos aí, e o que nós temos visto até que chegamos a acreditar que o Conselho Nacional de Justiça, como você falou hoje aqui, poderia ser uma possibilidade, né, de democratizar e abrir o Poder Judiciário, mas a gente vê que cada vez mais isso fica para trás, porque juízes da Suprema Corte, por exemplo, prendeu um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal, por acaso hoje é o presidente do tribunal, segurou por 2 anos, se eu não me engano, uma questão de auxílio moradia de juízes que moravam no próprio local, na própria comarca. Era uma quantia muito grande de dinheiro, até um escárnio com os trabalhadores. César, o tempo passa rápido. O tema desse programa aqui é como construir uma nova justiça no Brasil. Vamos ter que chamar de novo para voltar aqui. Mas nós tínhamos que comentar sobre essas coisas todas para pensar como construir uma nova justiça. Você pode aí, nesse encaminhamento, no final do programa, nos apresentar algumas ideias, se for possível, do que a gente possa ser uma nova justiça para o Brasil, uma justiça popular? Nesse texto que eu falei da judicialização da política e da politização do judiciário, quando colocar isso no Google ou em qualquer outra fonte de pesquisa, vai aparecer minha análise e algumas propostas que eu faço sobre esse tema. Ele foi publicado no Consultor Jurídico e publicado também no Congresso em Foco. E se alguém quiser me pedir pelo Instagram ou Não, eu já quero te convidar, César. Nós temos aqui uma página do SOS Brasil Soberano, diversos artigos publicados. Eu estou te convidando para ser um dos nossos colaboradores, encaminhando esse material para a gente. E nós vamos com muito prazer. Tá? Com muito prazer. Aí eu coloco, eu acho que a gente precisa fazer algumas modificações. Primeiro, é preciso ampliar a competência do CNJ. O CNJ tem que ter o poder da desoneração e não da premiação pela aposentadoria. Então, ele tem que ter mais poder. E ele tem que colocar mais sociedade no controle, porque você só tem os representantes da OAB e do Congresso, que terminam até indicando membros do próprio parlamento, do Congresso, dentro dos sindicatos. Então, é preciso ampliar a participação popular, como tem em vários países do mundo. Acho que tem, e a OAB tem apoiado um projeto do deputado, quando era deputado Policarpo, de que colocando representantes do Poder Judiciário, ou dos servidores do Poder Judiciário, dentro do CNJ. O mesmo se aplica no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, é preciso dar uma democratizada nesse poder, já que nós estamos falando de democracia, e democracia é fundamental, qualquer tipo de controle. Ninguém morre de overdose por democracia. Quanto mais democracia, melhor. Então, é preciso ampliar. É preciso melhorar também um outro órgão que está muito esquecido, que é o Tribunal de Contas. Embora não integrante do Judiciário, as suas decisões, eles interferem na vida das pessoas, no combate à corrupção também, mas ele afasta as pessoas de um direito fundamental, que é o de se candidatar. Então, a decisão do Tribunal de Contas era inelegibilidade. Então, acho que nos Tribunais de Contas, além de modificarmos o critério de escolha, é importante que lá tenha um contraditório. Lá não tem um contraditório, não está claro a presença do advogado lá dentro, porque o Supremo editou uma súmula vinculante dizendo que não é fundamental. Então, é preciso modificar. Então, é preciso criar mandato para os tribunais superiores. Então, Baeta sempre foi um grande defensor do mandato nos tribunais superiores de 12 anos. A OAB sempre encampou muito esse projeto. Porque o tempo vai mudando e é preciso que não tenhamos esse engessamento. Então, o mandato... eu estou trazendo vários desses... E tem uma discussão que eu falava que tem a relação com a corrupção e uma alteração baixaria no CPC. Boa parte de corrupção, de obras que geram prejuízo para a comunidade, é porque é muito fácil. Se sai na imprensa que há um indício de obra mal feita,
a obra parada, 10 anos, 15 anos, a obra fica lá parada, gerando prejuízo para a comunidade, gerando corrupção, porque quando você cria dificuldade, você vai colher facilidade. E eu disse assim, vamos fazer umas alterações nas decisões. Se há um pequeno indício na imprensa, você nomeia um observador. Se há uma comprovação, você nomeia, faz uma intervenção, você tira com rapidez e não parar a obra. Hoje a gente para as obras no Brasil todo, o judiciário para, o Ministério Público, naqueles inquéritos civis, nas ações civis, para, e a comunidade sofre, quando a razão de ser de uma obra é que possa ajudar. Então, eu faço várias sugestões nesse texto, porque eu acho importante o judiciário, repito, é muito importante, mas acho também que a gente tem que ter um controle popular sobre os indicados, sabe? Eu estou defendendo muito isso. Ora, o sistema do presidente da República indicar, ele é mundial, mas no Brasil você não tem um controle popular. Eu acho que toda vez que pudesse indicar alguém, pudéssemos, ou os legitimados das ações de constitucionalidade, ou qualquer cidadão, pudesse entrar com impugnação no Senado, dizendo assim, ele não pode por conta disso, e estabelecer um certo contraditório, porque pela importância do judiciário, pela importância dos ministros, porque eles dão outra palavra sobre a vida do país, e é o intérprete maior da Constituição, devia ter um controle maior da população. Então, acho que isso bastaria uma alteração no regimento interno do Senado. Então, nós podemos modificar. Há um texto que eu gosto muito de um jurista português, que diz assim, nós nos preocupamos muito com a independência do Poder Judiciário, mas nos preocupamos pouco sobre o recrutamento. Quem é recrutado? Então, acho que tem que ter um carinho muito maior sobre o recrutamento, inclusive para os novos, para que nós nos usamos muito conhecimento formal e pouco conhecimento de vida. Então, as pessoas, quem tem mestrado, quem tem doutorado, só fica trabalhando, estudando, eles têm mais chance de passar a classe média, média alta, tem muito mais chance de passar no concurso de juiz do que um trabalhador. Então, você não tem a experiência da classe trabalhadora. Por isso que é importante cuidar melhor do recrutamento. Colocamos cotas raciais, cotas sociais, cotas éticas também para o judiciário, para que possamos, o judiciário, refletir toda uma sociedade. Aliás, a Constituição do Equador fez isso. A Constituição do Equador diz que, para ser ministro, tem que ter uma cota de todas as regiões, tem que estar lá dentro, bem representada. Nós não tínhamos, só tínhamos o nordestino com a Argemito saiu, votou agora o Nunes. Você não tem nortista, então é preciso você ter um corte regional, mas um corte racial. Lá no Equador, eu estava na Corte Interamericana de Direitos Humanos acompanhando um processo, quando entrou na pauta e se colocou isso como fundamental. Tem índios lá dentro. Aliás, quando ele veio a posse da Bolívia, como é bonito, né? No parlamento, mulheres, índios, então, toda essa discussão é muito importante. O judiciário também tem que agasalhar essa pluralidade da sociedade. Verdade. Ô, César, olha, o tempo passou muito rápido contigo aqui, mas rápido mesmo. Olha, você agora queria dizer o seguinte, você ficou claro também na sua explicação que nós temos um equívoco na formação, não é só do Poder Judiciário, é dos poderes constituídos no Brasil. E o Poder Judiciário está incluído nisso. Mas o Poder Judiciário tem uma característica maior, mais grave, porque é um poder efetivamente repressivo. Mas veja, tudo é feito de cima para baixo. Nada é feito de baixo para cima. Quer dizer, falta povo, falta população no Poder Judiciário, falta população nos poderes. E nós aqui, César, do SOS Brasil Soberano, né, temos um compromisso. Nós nunca escondemos isso de ninguém no SOS Brasil Soberano. Sempre colocamos muito claro, porque nós só acreditamos que o socialismo pode nos salvar da barbárie que estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo. E isso também, uma construção de uma justiça social, popular, é o que nós almejamos para o Brasil. E, lógico, não vai ser hoje, no programa de hoje, né, que nós vamos, em um tempo que temos, conseguir aprofundar isso, porque temos tantos assuntos para serem falados, importantes, diante do próprio quadro que nós temos ainda no Brasil. Mas no futuro, e nós aqui, dentro da soberania e do desenvolvimento, temos como objetivo construir uma justiça popular, uma justiça que seja efetivamente justa, que faça a distribuição da riqueza. O que hoje nós menos temos é uma justiça que faça a distribuição da riqueza. César, quero te agradecer muito por estar aqui conosco, por conversar com a gente, nos esclarecer sobre temas tão difíceis para a sociedade.
falar de poder judiciário, como você falou. As pessoas ficam até com medo, porque nós estamos falando de palácios. Mas nós, eu, não somos advogados de palácio. Somos advogados que estamos aí para lutar por justiça, por democracia e por participação popular. César, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu agradeço. Eu agradeço. E você bem colocou, nossa advocacia tem que ser como deve ter a condição de nós, ao mencionarmos 22 vezes a advocacia e a OAB, contra-majoritária, né? Eu digo que eu pratico a advocacia de inclusão. Eu trabalho com movimentos negros, LGBT, sem teto, sem terra, classe trabalhadora, os povos originários. E é essa a função nossa enquanto advogados e advogadas que somos. Mas para você não cometer o pecado da heresia, ou ser condenado à excomunhão, em vez de falar socialismo, que gera toda essa discussão, eu digo, vamos falar da casa comum, que o nosso Papa bem entendido. Vamos cuidar da casa comum, cuidar de todos e de todas. E obrigado aí, Jorge, estou sempre à disposição. Obrigado, eu acho que essa luta por um país de povos soberanos são lutas comuns e são fundamentais para todos nós, para o destino o futuro que se constrói no hoje. Obrigado, César. Muito obrigado a todos. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Até um próximo encontro. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.